Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer mais uma palavra para as nossas vidas, para a nossa meditação, onde está no livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se eu fosse dar um tema para essa pregação, seria a cruz no deserto. Você imaginou que as pessoas faziam quando pecavam, antes de Jesus morrer? Hoje temos a promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você já parou aqui e deve ter perguntado por que ele faz os vídeos no escuro. Porque o único que tem que aparecer aqui é o Senhor. Eu não preciso aparecer. Eu só preciso aqui da utilização da minha voz para transmitir a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora podemos ser perdoados porque Jesus morreu em nosso lugar e pagou o preço dos nossos pecados. Mas como homens e mulheres podiam ser perdoados antes da cruz, quando Jesus ainda não tinha morrido? Na verdade, assim que o homem pecou, Deus demonstrou pela primeira vez o Calvário. Foi construído um altar sobre o qual um cordeiro foi sacrificado. Este cordeiro representava Cristo. Através dos séculos, cada vez que um animal inocente era sacrificado, apontava para o dia em que o Filho inocente de Deus morreria no lugar do homem. Esse foi o preço do perdão. O povo de Israel, recém-saído da escravidão, precisava de uma comunicação simples e fácil para compreender o plano de Deus. Ou seja, para compreender o plano de Deus para a salvação. Eles precisavam de algo prático que demonstrasse a terrível natureza do pecado, de modo vivo, de modo eficaz. Eles necessitavam de uma noção clara do elevado custo de nossa salvação. E foi o que Deus fez, e Ele ordenou: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo de tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Deus sempre deseja estar com o seu povo. E naquele tempo Deus desejava estar com o seu povo. Por isso, e para isso era necessário um santuário. O santuário deveria ser um templo portátil, que pudesse ser montado no deserto e transportado enquanto viajasse. Deus mostraria a Moisés um padrão e daria a ele instruções detalhadas sobre a construção e a mobília. Para a construção desse santuário, Deus deu a Moisés uma planta detalhada, conforme o modelo original existente no céu. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Jesus, ao deixar a terra, tornou-se nosso sumo sacerdote. Ele ministra no santuário do céu. Portanto, existem dois santuários, o do céu e o da terra.
Moisés divinamente foi avisado: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. O santuário portátil do deserto era uma cópia exata do santuário existente no céu. Essa réplica seria uma escola adequada para nos ensinar muitas coisas sobre o plano elaborado por Deus para a salvação da humanidade. Ao sair do Egito, o povo de Israel acampou-se na vasta planície próximo do Monte Sinai, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O acampamento era uma verdadeira cidade de tendas onde imperava a limpeza e a ordem. O povo estava dividido, cegava 3 delas. Na área central ficava o santuário. Ao se entrar no pátio, a primeira coisa que se podia ver era o altar dos holocaustos, onde eram oferecidos todos os sacrifícios. Pouco além ficava o santuário, que era dividido em 2 compartimentos: o santo, onde havia uma mesa com pão sagrado e o candelabro com 7 lâmpadas. Ainda nessa parte ficava o altar de incenso. O segundo compartimento, separado do primeiro com véu, chama-se Santíssimo. Nele estava a arca do concerto, com as 2 tábuas de pedra em que Deus com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz isso. Isso significa que sem derramamento de sangue não há perdão, nem para o povo de Israel no passado, nem para nós hoje. O perdão é a coisa mais preciosa do universo, pois custou a vida do Filho de Deus. Era isso o que a morte do Cordeiro queria dizer. O substituto inocente sacrificado no altar demonstrava a fé do pecador no inocente Cordeiro de Deus, Jesus, que um dia morreria em seu lugar. Quando alguém pecava e se arrependia, deveria providenciar um cordeiro e se apresentar ao sacerdote no santuário. O pecador, colocando sua mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessava os pecados e em seguida matava o animal. O sacerdote então espalhava um pouco desse sangue nos cantos do altar. O livro de Levítico, no Velho Testamento, descreve os vários sacrifícios que ocorriam no santuário. Tudo apontava para um grande e único tema central: prover um meio de trazer o pecador de volta a Deus, tornar possível para ele compreender o pecado e o que isso custou para Deus. Os sacerdotes, por sua participação pessoal no sacrifício, quando transportavam o sangue para dentro do santuário, cumpriam esse mesmo propósito. E assim diz a palavra do Senhor em Levítico capítulo 10, versículo 17: E o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. É assim que Jesus, nosso sumo sacerdote, faz com seu sangue. Mas uma vez por ano, uma coisa especial acontecia. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, 6 e 7 diz: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro compartimento, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ou seja, ele só entrava na presença do Senhor com sangue, para poder oferecer a Deus em troca dos pecados. Ou seja, o sangue do Cordeiro apagava os pecados do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santíssimo para realizar um serviço especial. Era a purificação dos pecados que tinham sido transferidos para o santuário durante todo o ano. Essa cerimônia ocorria no dia da expiação. Era a purificação dos pecados que tinham sido transferidos para o santuário durante todo o ano. Essa cerimônia ocorria no dia
da expiação, como falei, e era uma espécie de dia do julgamento. Essa cerimônia tinha a finalidade de apontar para a fase do ministério sacerdotal de Cristo após seu sacrifício na cruz. O serviço do santuário, com todas as suas cerimônias, continuou através dos séculos, primeiramente no deserto e depois no templo, construído em Jerusalém. O serviço do santuário continuou tendo validade até o dia em que Jesus morreu. A partir de então não seria mais necessário imolar qualquer cordeiro para o sacrifício. O verdadeiro Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para o qual todos os sacrifícios apontavam, havia dado a sua vida pelo mundo todo. Mas o próprio povo, que durante séculos tinha demonstrado fé em seu futuro sacrifício, não o reconheceu. Jesus, o Cordeiro de Deus, havia dado a sua vida. O sistema de sacrifícios estava encerrado. Mas quando Jesus subiu ao céu, ele assumiu uma nova obra, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa palavra está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. O sacrifício de Jesus no Calvário foi completo e perfeito, mas sem a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, não poderíamos receber nenhum benefício pessoal desse sacrifício. Jesus fez um sacrifício perfeito. Ele fez provisão para todas as pessoas, mas nem todas serão salvas. Milhões o rejeitarão. Como a salvação não é automática, o sangue de Jesus deve ser aplicado pessoalmente a quem aceitá-lo. Ou seja, só vai ser liberto dos seus pecados, só vai ter as suas transgressões apagadas aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, Jesus, como sumo sacerdote, tinha algo mais a fazer. Ao morrer em nosso lugar e pagar o preço pelos pecados, ele conquistou o direito de perdoar e de nos devolver a vida eterna. Como nosso sumo sacerdote, ele desde a cruz aplica os benefícios de sua morte em favor de todo aquele que desejar. E quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando aceitamos seu sacrifício e sua morte em nosso lugar, nosso nome é escrito em um livro muito especial, o livro da vida. 18 séculos depois da morte de Jesus, surgiu um movimento que pregava a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Esse ano ficou marcado como o ano do grande engano. Milhares que aguardavam o aparecimento de Jesus ficaram desapontados. A decepção e o embaraço jamais puderam ser expressos em palavras. Como eu já te disse em outro vídeo que eu fiz, os falsos profetas existem. Mas os falsos profetas existem, mas os verdadeiros também existem. Satanás, ele mudou de estratégia. Por que ele usa os falsos profetas? Para tentar abalar a fé daqueles que estão vendo tudo isso. Porque o povo se frustra com os falsos profetas. Aí quando vier o verdadeiro, eles não acreditarão. Essa é a estratégia do inimigo. Uma vez que o modelo do antigo santuário foi tirado do santuário do céu, era razoável concluir que os deveres dos antigos sacerdotes indicariam alguma coisa a respeito da obra de Jesus como nosso sumo sacerdote no céu. O antigo santuário era purificado pelo sangue de animais, mas o templo do céu deveria ser purificado por um sacrifício melhor, o sangue de Jesus. A convicção era grande para o pequeno grupo. Jesus jamais tinha pretendido voltar à terra em 22 de outubro de 1844. Embora o Calvário tenha sido uma obra perfeita,
uma provisão suficiente para o mundo todo. Havia alguma coisa a mais que ele deveria fazer. O sangue do seu sacrifício deveria ser aplicado individualmente àqueles que desejassem. Eles descobriram o que havia acontecido em 22 de outubro. O grande dia da expiação havia começado no céu. Jesus tinha iniciado a sua obra no Santíssimo do Santuário Celestial. Jesus havia iniciado o julgamento. Antes que Jesus retorne trazendo consigo a recompensa devida a cada um, antes do dia em que os homens e mulheres serão finalmente declarados salvos ou perdidos, o livro da vida com seus registros deve ser aberto. O livro que revela sem disfarce o que cada indivíduo fez e foi. Alguma coisa havia acontecido naquele dia, enquanto homens e mulheres esperaram com alegre ansiedade e depois choraram com amarga decepção. Enquanto o dia e a noite se passaram, aparentemente sem incidentes, os livros no céu haviam sido abertos. A hora do julgamento de Deus havia chegado. Ninguém está isento de feridas e mágoas nessa longa e terrível guerra contra o pecado. Mas as marcas de nossa luta não se comparam aos terríveis sofrimentos que Jesus teve que suportar. Ele veio à terra enfrentar o pecado frente a frente e dar a sua vida em sacrifício para a nossa salvação. Se fosse necessário, ele daria a sua vida ainda que a única pessoa a ser salva fosse você. Desde o pecado de nossos primeiros pais e através de toda a história de Israel, primeiramente no deserto, depois na terra prometida e ao longo da igreja cristã até os nossos dias de hoje, vemos um Deus que se esforça em nos fazer compreender o seu sacrifício e o quanto ele está disposto a fazer para nos salvar. Há um fio de sangue que atravessa a história, unindo cada situação, apontando para um Deus cheio de amor e disposto a perdoar a todos os que se sentirem necessitados desse perdão. Glória a Deus. Agora Jesus está cumprindo a última etapa de sua intercessão em favor da humanidade perdida. Como sumo sacerdote, ele apresenta os benefícios de seu sacrifício para perdão e salvação. Logo ele deixará suas vestes sacerdotais e, como Rei dos Reis, voltará à terra para buscar aqueles que aceitam seu sacrifício. Conforme suas tribos, cada um dos 4 lados que cercavam a área central. Aos 4 cantos dessa terra, Jesus vai voltar e todo olho verá e toda língua confessará. Às vezes nós pregamos que Jesus vai voltar e muita gente não acredita, né? Muita gente leva a palavra de Deus muito na brincadeira, mas esse grande dia vai chegar. E aqueles que não aceitaram o seu infinito amor, o seu sacrifício, infelizmente, vão ser lançados fora. Você já viu um pescador quando ele lança sua rede ao mar? Quando ele puxa, vem diversos peixes ali. Vem os peixes que eles escolhem, aqueles que são bons para a utilidade dele, ele segura. Mas aqueles que não são bons, ele descarta, ele lança no mar novamente, ele lança fora. Assim seremos nós no dia do juízo final. Deus vai todo mundo prestar conta diante dele. Você viu a palavra aqui dizer que tem um livro lá das nossas obras. Tudo que nós fazemos nessa terra está registrado. Seja bom ou seja ruim, está tudo escrito lá. Deus está a par de toda a situação. Hoje muitos de nós não damos crédito a nada disso. Damos crédito a muitas outras coisas, menos a Deus. Mas chegará um dia que todo esse crédito que nós não demos fazerá falta lá na frente. E aí vai ser tarde demais. Porque o tempo de salvação é hoje. O tempo de correr atrás é hoje.
Mas as pessoas insistem em permanecer no erro. Insistem em lutar contra o aguilhão, em bater de frente com Deus. E quem tenta lutar com Deus só acaba ferido. Ou às vezes morto. Porque Deus é Deus. Às vezes, para Deus não perder a sua alma, Ele te leva dessa vida, para você aguardar pelo menos o julgamento. Eu vejo Deus falar na igreja com várias pessoas. Deus dá a oportunidade a muitas pessoas a aceitarem Ele, e as pessoas com coração duro não aceitam Jesus. Mas o mais incrível disso tudo é a misericórdia de Deus. Que mesmo nós não valendo nada, Ele nos ama. Porque nós não valemos nada. Você abre sua televisão, liga ela, você vê o que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano é capaz de matar o seu próprio filho, a sua própria esposa, o seu próprio pai, a sua mãe. O ser humano é capaz de fazer altíssimas atrocidades. E o curioso disso tudo, que Deus está de braços abertos esperando uma atitude sua de arrependimento. Seja você assassino, seja você ladrão, seja você prostituto, seja você que tem problemas com drogas, com alcoolismo, seja você que é infiel à sua esposa. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. Isso é um ditado popular, mas não tem na Bíblia isso. Mas é um ditado popular que é verídico. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu vim para a presença do Senhor na dor. E não é bom. A gente chora, a gente sofre. Mas o mais gostoso é chorar e sofrer com Deus do seu lado, do que sem Deus. Porque com Deus do nosso lado nós temos tudo. E sem Deus nós não somos nada. Deus continua de braços abertos, esperando a nossa decisão. Mas cada um de nós temos um tempo nessa terra. Seja ele 30, 20, 40, 50, 60 anos. Cada um de nós tem um tempo a ser cumprido aqui. Cada um de nós. Nós não viveremos para semente. Mas o mais engraçado é que tem pessoas com 20, 30, 40, 50, 60 anos que nunca pararam e reconheceram e agradeceram ainda a Jesus por seu infinito sacrifício naquela cruz. Deus é tão fiel conosco e nós somos tão infiéis com Deus. Se hoje você tem um emprego, se hoje você está vivo, é tudo graças a Deus. Se Deus não te der saúde, se Deus não te der força, vou falar uma coisa aqui mais incrível ainda: se Deus não te despertar pela manhã, você nem levantar da cama você levanta mais, porque depois que você deita e dorme ali, acabou, você apaga. Se Deus não te despertar pela manhã, você já era. Às vezes eu vejo as pessoas falando: eu mando na minha vida. Manda nada. Manda nada. Você não manda na sua vida. É Deus que está no controle de tudo. Porque se Deus pedir sua alma hoje, o que você poderá fazer? Você vai dizer não, Deus? Se Deus pedir sua alma hoje, o que você tem reservado para Ele? A nossa hora sempre chega. Hoje você está ouvindo esse vídeo aqui, muitas pessoas desceram a sepultura hoje. Já pensou se amanhã é a sua vez? Já pensou se depois da manhã é a minha vez? O mais importante não é chegar a minha vez. O mais importante é como eu vou estar quando chegar a minha vez. Se eu vou estar no mundo ou se eu vou estar servindo a Cristo. A Bíblia fala: bem-aventurado
é aquele que quando Jesus vier, esteja o servindo. Ou seja, você sabe quando Jesus volta? Jesus volta quando você desce a sepultura. Quando você morre, Jesus voltou para você. Acabou, você não sabe de nada que está acontecendo aqui no mundo. O seu tempo foi findado ali. Dali para frente agora é você e Deus. É juízo. Ali ou você vai ser absolvido ou você vai ser condenado. Isso é Bíblia. Muitas pessoas não gostam de pregar isso, muitas pessoas não gostam de falar porque atormenta as pessoas. Não atormenta nada. É por isso que o evangelho está do jeito que está. O evangelho fajudo e fraudulento, onde as pessoas usam o evangelho para poder obter fama e dinheiro, obter holoforte. É por isso que o evangelho está uma bagunça desse jeito. É porque as pessoas não pregam o evangelho. O evangelho é arrependimento. Para você conhecer a Deus, para você ver a Deus, você tem que se arrepender e nascer de novo, da água e do Espírito. Sem arrependimento, sem derramamento de sangue, não tem redenção. Ou seja, para você ver a Deus, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por você. Mas nós estamos teimosos. Nós preferimos quebrar a cara. E depois que nós quebramos a cara, nós procuramos a Deus. A maioria é assim. Hoje eu abri o meu Face e vi uma pessoa pedindo oração por um fulano. E eu falei, tá vendo aí, Senhor? As pessoas só procuram a Deus na hora que estão na pior. Na hora que estão em coma. Na hora que estão precisando de transfusão de sangue. Na hora que o médico fala assim, ó, resta poucos dias para você. Aí é só Deus. Aí as pessoas procuram a Deus. As pessoas só procuram a Deus quando estão na pior. Isso é fato. Hoje as pessoas não vão na igreja por amor. Muitos não vão lá para louvar a Deus por amor, vão por obrigação. E Deus nos conhece, não tem como nós esconder as coisas de Deus. Deus conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, nos conhece, Deus nos conhece. Nós não conhecemos Deus por total, só conhecemos aquilo que a palavra nos revela sobre Ele. Mas Ele nos conhece total, Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe que mesmo a gente vai falar ou pensar antes mesmo que nós falamos ou pensamos, Ele já sabe. Então Ele nos conhece, Ele sabe com que intenção nós vamos para a casa do Senhor. Se vamos ali verdadeiramente adorar, se estamos ali por obrigação, Ele conhece o nosso coração. E Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus não sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos. Se nós somos perfeitos, nem aqui nós estaríamos, nós já teríamos sido arrebatados, já teríamos sido lá, morando lá no céu. Já tinha conhecido Moisés, Elias, tinha conhecido essa galera toda aí. Enoque, transladado nós já tínhamos sido. Mas nós somos falhos. Mas uma coisa nós podemos fazer é melhorar cada dia ser uma pessoa melhor. Um marido melhor para suas esposas, um profissional melhor na área do seu trabalho, um amigo, um irmão melhor, um pai de família melhor, um obreiro melhor na casa do Senhor. Nós podemos tentar, nós podemos correr atrás do prejuízo. Isso ainda cabe a nós. Mas muitas das vezes as pessoas pedem coisas a Deus, mas não movem uma palha. Quer que Deus desce lá do céu e põe na mão dele. Tem muito crente folgado. Ele não move uma palha para Deus abençoar ele. Quer que Deus desce lá e tá aqui, ó. Tá aqui a porta de emprego. Deus desce de lá, ó. Tá aqui, tá a chave do... Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que correr atrás do nosso prejuízo. O poder de Deus sempre foi assim. Poder de Deus com ação humana. Era poder de Deus com ação humana. Nunca era somente Deus. Além de nós sermos
falhos, nós somos ingratos e murmuradores. Nós murmuramos de tudo, murmuramos se está chovendo, murmuramos se está quente, se está frio, se está calor. Para nós nada tá bom. Imagine se Deus pensasse como nós, ser humano, porque tem gente que acha que Deus pensa como nós pensamos, e o pensamento de Deus está além do nosso. Ixi, muito além. Imagine se Deus pensasse como eu, como você. Eu te falo, se Deus pensasse como eu já tinha acabado esse mundo. O pessoal só reclama. Violência impera. Eu acabava com tudo. Mas infelizmente, Deus não pensa como eu. Felizmente, né? Felizmente Deus não pensa como eu. E Deus não pensa como nós. Porque nós damos uma de juízes. Queremos ser só juízes. Queremos ser só corrigir. Só corrigir. Mas quando recebemos, a maioria de nós, quando recebemos uma palavra de correção, nós emburramos a cara. Nós ficamos com raivinha. É crente bode. Pastor aqui na minha igreja fala que o crente que fica aqui assim é um crente bode. Aí eu lembrei que Deus abençoe. O crente bode é assim, tudo murmura. Nada para ele tá bom. Pregação tá fria, o culto tá frio, tudo gelado. E você trisca a mão nele, ele é um picolé. Não dá um glória a Deus, mas só sabe abrir a boca para reclamar. Na igreja tá assim, ó, de gente assim, que não faz e não quer deixar ninguém, aqueles que estão lá, que estão querendo fazer. É esses aí que o inimigo tá manipulando dentro das igrejas para causar intriga uns contra os outros, os fofoqueiros, os intrigueiros. Mas eles esquecem que Deus tá contemplando tudo isso. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é sincero, quem não é, com a obra dele. Deus sabe de tudo, não adianta você pegar o microfone e querer falar uma coisa. Deus me disse, Deus falou comigo, Deus disse isso e disse aquilo, mas Deus te conhece, cuidado. Não fala de Deus se Deus verdadeiramente não falou com você, que você vai se complicar, você vai estar trazendo condenação para sua própria vida. Vejo muita gente brincando com o nome de Deus à torta e à rolé. Cuidado, o nome de Deus é santo e ele não se deixa se escarnecer por ninguém. A prova disso tudo, que Deus não se deixa zombar por ninguém, é o que nós estamos passando e vivendo. Estão querendo liberar o carnaval de novo. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com todos os familiares. Com todos os familiares que morreram. Quantas pessoas não velaram os seus mortos? Aqui no nosso estado, o prefeito vedou tudo e agora quer liberar carnaval. Ele apoiava o Fica em Casa e agora quer liberar tudo, carnaval. Quer liberar carnaval, quer liberar folia, para proliferar isso tudo de novo. Onde esse pessoal toca a cabeça? Mas isso tudo aí é politicagem para ferrar o presidente. Isso é politicagem. Eu falo isso, vou ser bem sincero. Se eu fosse o presidente, eu vedava tudo. Não deixava abrir nada. Queria ver. Mas infelizmente cada estado tem o seu comando. É uma pouca vergonha isso. Aí eu fico olhando. Os pessoal estão afrontando Deus. Posso dizer uma coisa bem baixinho? Se isso for à frente, o bambu vai gemer, tá? Se prepare. Porque ninguém afronta Deus. Parece que eles não aprendem. O povo gosta de sofrer, né? É igual o povo antigo. O povo antigo gostava de sofrer. Deus falava, Deus orientava, Deus dizia e o povo pecava, o povo errava. E toma chilapada. Quer chilapada? Toma chilapada. Vai tomar chilapada para aprender. Mas só que tem uma diferença, Deus protege os deles, vocês sabem disso. Lá no Egito, quando rolou as pragas lá, o povo de Deus não aconteceu nada com eles não. Quando Deus quer proteger o seu povo, ele protege. Mas quando ele quer trazer juízo também, ele traz.
E esse povo tá brincando com Deus. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. E o bambu vai gemer. As coisas só vão piorar. É Bíblia. Não tem nada que vai melhorar. Não vai ser presidente que vai melhorar o Brasil. Não vai ser governador, não vai ser vereador, não vai ser nada. Nada vai melhorar. Só vai piorar. Só vai piorar até a vinda do anticristo, que vai pagar de bom samaritano alguns tempos e depois o bambu vai gemer, vai estralar. Isso é Bíblia e não tem para onde correr. É Apocalipse. Quem deu as revelações foi Jesus. Quem deu as revelações foi Deus, que Deus deu para Jesus, que Jesus passou o seu anjo que retratou a João para João escrever para os nossos dias hoje. Então se prepare. Se prepare. Se prepare. Que o bambu tem muito bambu para gemer ainda. Aí eu fico olhando, em vez de nós que somos cristãos preparar. Eu falo nós porque é um termo todo, para não ficar feio falar eles. Eu falo nós, eu gosto de usar a palavra nós. Em vez de preparar as pessoas para aquilo que vão vir, se arrependa, aceita Jesus, para que vocês venham criar força, para que vocês venham, quando chegar o dia mau, vocês tenham azeite de reserva. Ficam brigando entre si. Pessoas de renome me rachando a cara desse jeito na internet, que dizem ser santarrões, que dizem ser a elite do cristianismo no Brasil. Eu fico olhando assim, aonde Deus está nisso aí? Deus não está nisso aí. É só você ter um pouco de bom senso e ler a Bíblia, que Deus não habita em contenda. A partir de que tem contenda, Deus já está longe daí. As pessoas estão brincando demais com o Evangelho. E o Evangelho só está se cumprindo a cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia. Já já nós vamos ver Jesus aí. E aqueles que tiver preparado, amém. E aqueles que não tiver, amém também. Porque você teve toda oportunidade e não quis. Então vai ser mel na chupeta e ranger de dente. É assim que a palavra de Deus diz. Vai ser choro e ranger de dente. Os perdidos serão como milhares de milhares. É a Bíblia que diz, não sou eu. Você pode ler Apocalipse. Lê aqui a Bíblia. Tem gente que fala que é cristão e nem na Bíblia pega. E ainda quer debater com você, não conhece nem Bíblia. Não é porque você é melhor, mas um cristão de verdade, ele tem que ler a Bíblia para ele ter argumento quando o inimigo for afrontá-lo. Foi assim que Jesus rebateu o inimigo, com a palavra de Deus. Foi essa arma que ele nos deixou, foi desse jeito que ele nos ensinou. Então, uma coisa eu tenho para te dizer. Corre atrás do seu prejuízo enquanto é tempo. Quantos anos você já viveu? 20? 30? 40? Você está esperando que Jesus tocar no seu coração? É você que tem que se tocar, que quem precisa de Deus é você. Jesus não vai te tocar não, meu filho. Acorda. Você que tem que se tocar, que quem precisa de Jesus é você. Deus com você ou sem você, Ele é Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e corra atrás do seu prejuízo, porque Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.